Eu vou passar a palavra para Mariana e depois da exposição dela, eu vou abrir também para vocês fazerem perguntas, comentários, tá? E aí a gente segue o debate. Obrigada por topar estar aqui com a gente mais uma vez, Mariana. Bom, boa noite. Queria agradecer muito o convite para estar aqui, das curadoras da mostra, a Juliana, a Carla Italiano, a Tati Mitri. Que bom ver, né, tanta gente veio para essa sessão. A sessão esgotou, no fim das contas, depois teve fila de espera, eu até fiquei bem surpresa. Mas um prazer ver esse filme no cinema. Eu não tinha visto ele no cinema ainda, só tinha visto em casa. E é legal compartilhar as reações a esse filme. Bom, vamos lá. Vou começar falando um pouco sobre a Anita Rocha da Silveira, a diretora. O filme, então, é escrito e dirigido por ela. Ela tem 38 anos, ela é uma jovem realizadora carioca, formada em cinema pela PUC-Rio e também em montagem pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Ela tem alguns curtas, esse é o segundo longa dela. O primeiro curta chama O Vampiro do Meio-Dia. Ele foi feito ainda em contexto universitário, mas circulou bastante. Ela, enfim, passou por vários festivais, ela até recebeu alguns prêmios em dinheiro, que ajudou ela a fazer depois o seu segundo curta, que chama Handball. Tem várias coisas do handball aqui, depois talvez a gente possa comentar. Eu acho que está disponível online. Depois ela fez um outro curta que chama Os Mortos-Vivos, que acho que é de 2012, se não me engano, que também tem algumas semelhanças, tem algumas coisas que já vão nascendo nesses curtas até chegarem aqui no longa. E aí Os Mortos-Vivos passou em Cannes, já teve uma circulação maior, e aí ela tem o seu primeiro longa, que se chama Mate-me, por favor. Frequentou bastante festival, enfim, né? Ele foi um filme que circulou bastante também. Ele é de 2015. E aí Medusa é de 2021, mas ele foi filmado em 2019. Depois a gente vai falar um pouco também sobre os tempos desse filme, a sua relação com o seu contexto histórico. A Anita, ela é filha de professores de matemática, mas ela tinha uma mãe muito cinéfila e ela conta que ia muito ao cinema, junto com a mãe, ver filmes adultos, inclusive. E ela conta que viu o Veludo Azul aos 9 anos, do David Lynch. Então, dá para entender algumas coisas, né, enfim, do estilo dela. Enfim, essa coisa cinéfila, assim, isso vai aparecer, é um filme com muitas referências, que depois também a gente deve abordar alguma coisa. Referências do terror ou não, né, tem de vários gêneros que vão aparecendo aqui no Medusa. Todos os filmes dela, se não me engano, têm mulheres jovens protagonistas, em alguns casos adolescentes, meninas bem jovens mesmo. Aqui no Medusa a gente tem jovens adultas, enfim. No Mate-me, por favor, ela fez um filme muito inspirado na própria vivência dela, como jovem de classe média no Rio de Janeiro. Ela conta que ficou muito impressionada com a morte de uma amiga dela, quando elas tinham 17, 18 anos. Isso deixou ela muito abalada, e é um filme que fala muito sobre morte. Tem muito sangue, enfim, tem muito também de exploração do espaço da cidade. Isso aparece bastante também, é um filme passado na Barra da Tijuca, tem um enraizamento assim, bem carioca. E aí Medusa já é outro universo em relação ao que ela viveu, o universo de criação dela, um universo conservador, né, religioso, neopentecostal, que não é exatamente o dela, né, e isso traz várias questões para o filme, questões que a gente pode pensar até eticamente, né, enfim, filmar um ambiente que você não conhece, um círculo social, um círculo cultural, enfim, que não se conhece, traz algumas questões para a gente refletir também sobre a alteridade, né, em geral, no cinema, como que ela vai retratar esse mundo, né, e é um universo inteiro. Depois ela conta que fez muitas pesquisas com influencers religiosos, né, evangélicos e tudo. É todo um mundo que se abre nisso, mas vou voltar a isso logo mais. O Medusa ele estreou no Festival de Cannes, em 2021. Passou em vários países, França, Alemanha, Suíça e tudo. Teve sua estreia no Brasil em 2021 e ganhou o prêmio de melhor filme, melhor direção, melhor atriz coadjuvante, e ganhou um tanto de prêmios. Assim, foi o destaque do festival naquele ano, e só mais tarde que ele foi estrear comercial. Foi lançado nos cinemas, na verdade, em 2023, ano passado. Então, ele é bem recente. É um filme não muito conhecido, né? Talvez ele pudesse ser mais conhecido. Ele é muito comparado com o Divino Amor, né? Do Gabriel Mascaro, que tem ali um universo mais ou menos parecido. São mais ou menos contemporâneos, mas o Divino Amor talvez tenha se tornado mais conhecido do que o dela. Ela conta também que, enfim, fui fazer pesquisa, né? Ver várias entrevistas dela.
Ela conta que a inspiração para o filme nasceu de um momento em que ela estava lançando o Mate-me, por favor, que é de 2015, viajando com o filme e tudo, e aí tinha sempre aquela pergunta dos jornalistas, dos críticos, qual que é o seu próximo projeto? E ela não sabia ainda responder, estava meio perdida. Ela viu uma notícia de jornal mesmo, sobre um grupo de meninas que tinha se reunido para atacar outra menina, meninas de escola, assim, ensino médio, que, por considerarem essa amiga promíscua, e bateram tanto nessa menina que deixaram ela com sequelas neurológicas. E por isso foi parar no jornal. E aí depois apareceu uma outra notícia semelhante, com meninas mais velhas, enfim. Aí ela foi pesquisar e viu que havia uma série de notícias desse tipo. E aí ela associou isso ao avanço do conservadorismo no país, né? De alguma maneira, então, estava relacionado. E aí o filme parte dessa proposta, então, de tentar entender o que esse avanço do conservadorismo estava gerando, de que maneira estava reverberando nas mulheres, nas meninas, nelas próprias, na relação entre elas, enfim, né, captar um pouco desse panorama, enfim, né, dos reflexos do que isso causava. E algo que estava bem presente nessas notícias era não só que elas queriam bater e punir essas meninas de alguma maneira, mas deixar essas meninas feias. Cortar cabelo, cortar rosto, né? Então tem uma coisa, né, um ingrediente a mais que entra aí, que vai aparecer bastante, né, no Medusa. A gente vê como isso acontece. Bom, mas então chegando na parte dos tempos do filme, ele foi filmado em 2019, antes da pandemia, mas a primeira versão do roteiro foi de 2015, 2016. Então, antes de muita coisa acontecer, muita coisa que depois se instalou no Brasil, antes de eleições, antes de tudo. Então, parece que ela já estava captando um espírito do tempo, alguma coisa que ainda não tinha ganhado forma, que estava ainda se concretizando, que, claro, depois talvez ela tenha inserido alguns ingredientes mais recentes, mais atuais, nesse processo do filme. Mas é interessante como tem algo de visionário, assim, né, em certo sentido, algo que vai ainda aparecer e despontar, e, às vezes, a arte, o cinema já está... não sei, circulando ali, tentando mapear, tangenciando tudo isso que depois foi acontecer mais concretamente. O filme é uma ficção distópica, então a gente não tem muito bem onde que está, que momento é esse, que cidade é essa. É uma cidade fictícia, parece, não tem muito uma localização. Então a gente sabe, de fato, que é outro mundo, mas é um mundo que não é tão distante assim do nosso, né, em certo sentido. Claro que tem um exagero, né, enfim. E aí, a princípio, eu estava pensando nesse filme muito como uma alegoria de um momento atual que a gente está vivendo, né? Mas aí depois eu fiquei me questionando, será mesmo que é uma alegoria? Porque o conceito de alegoria é você criar uma cena para falar de outra, é você remeter muito indiretamente. E o filme não disfarça muita coisa, né? Ele coloca lá, não sei se é muito alegórico. Eu acho que a chave dele é a mesma a de uma crítica, pela via do excesso, pelo exagero, pela insistência. Ele vai colocando as coisas ali, a gente vai desnaturalizando, vai expondo ao ridículo muitas coisas também que a gente às vezes deixa passar batido, né? E aí tem diálogos com várias coisas que a gente nota, né, no nosso mundo. Enfim, tem a religião se misturando com a política, né, as igrejas tentando tomar decisões a respeito dos rumos, né, do país. Tem justiçamento, tem força das redes sociais, a presença da menina blogueira, youtuber, né, enfim. Isso tá muito, né, presente no filme. E tem uma personagem que se chama Michelle. E ela aparece logo depois de uma menção a Messias, e aí logo vem Michelle. Mas eu acho, na verdade... E tem tanto aquela frase que ficou, né, reverberou muito, que era do Bela, Recatada e do Lar, que, na verdade, é de Marcela Temer, né? Então, na verdade, acho que ela estava se referindo a Marcela, usou o nome de Michelle, mas era Michelle, no fim das contas, que, enfim. Então, tem essa brincadeira assim do filme. A gente ouve, tem hora que alguém, nem sei se deu para ouvir, né, fica muito no meio de outras coisas, assim, tem alguém que grita kit gay no meio das discussões, enfim. Então a gente vai reconhecendo as pistas não muito ocultas que o filme dá, e aí tem mesmo esse exagero, esse estado de coisas. Tem um crítico que chamou de distopia terrivelmente evangélica o filme. Então, mas bom. É isso.
Bom, sobre o Divino Amor, né, tem essa relação. O Divino Amor é de 2019, do Gabriel Mascaro, né, o cineasta lá pernambucano. Tem um tratamento estético parecido que a gente vê nos dois filmes, o neon, né, o neon evangélico, ou o neon, enfim, como a gente poderia pensar. Mas, na verdade, o neon já estava no Mate-me, por favor, que é o filme dela anterior a esse. Mas, enfim, eles estão falando de momentos, né, de fato parecidos. Ela conta que se inspirou... O neon ela foi inspirado por uma igreja em Los Angeles. Então, é uma igreja específica, isso é bom da gente ressaltar. Claro que ela não está falando do mundo evangélico como um todo, ela não está falando também da fé das pessoas, exatamente, ela está criticando, né, alguns traços e algumas instituições, né, mais do que os fiéis, enfim, mas isso é controverso, podemos conversar também no debate sobre isso. Estou curiosa para saber o que vocês vão achar. Mas sobre a pesquisa de influencers, né, desse mundo, é todo um universo, né, que talvez, quando a gente não participa, a gente não está tão atento a isso, não está tão ciente. Mas, quando você vai entrando, né, são 1000 canais e pessoas com milhões de seguidores e tudo. E aí os discursos do pastor, o pastor galã, né, o Tiago Fragoso, os discursos dele são todos inspirados em sermões reais. Que eles foram pesquisar, a equipe, tudo, e transcreveram esses sermões, e isso está lá no filme. Então, tem uma vontade de se aproximar mesmo da realidade, de ser realista em certo sentido, mas também podemos abrir isso para o debate, né? Um pouco paradoxal, né? Que essa seja a parte mais realista do filme, talvez, porque, de fato, transcrita. Ela pesquisou influencers homens também, que tinham todo um discurso misógino, as mulheres blogueiras, né, que tem essa coisa esse novo ideal de mulher comportada, que tem que estar bonita para quando o marido chegar, né, que tem que ser prendada e tudo, um retorno disso, né, depois de tantos anos, enfim. E aí tem aquela figura que eu acho muito interessante, daquele médico, aquele doutor, eu chamo ele de doutor Cabelinho, mas ele chama Arnaldo, eu acho. E aquele primeiro momento que ele aparece, está ele, e atrás dele tem a foto dele próprio, né, assim, gigante, ele lá com sua franjinha e tudo. E acho que tem um momento também na casa da Michelle, que também tem uma foto dela própria, né? Enfim, isso a gente vê isso em algumas casas, né? Eu estava procurando apartamento para alugar uma vez e eu fui visitar um apartamento e tinha isso, assim, a pessoa, você vê a pessoa real e a pessoa estampada na parede, dá um pouco confuso. A pessoa lá com o seu pôster da própria foto e o discurso todo sobre aparência e a importância da aparência para isso tudo. E tem uma cena que eu considero impagável nesse momento, que é a mulher toda deformada por tratamentos estéticos e ela se assusta com a menina que está com um corte, que é a Mari, né, a Mariana, a protagonista, que vai fazer um procedimento estético nela e aquela mulher se assusta com ela. Enfim, né, ideais de beleza, os padrões que estão ali para a gente discutir a respeito do filme. Sobre o título, Medusa, bom, claro, né, tem uma relação ali com o mito grego. Tem várias versões desse mito, mais uma associação possível que a gente pode fazer. Medusa era uma moça muito bonita, na verdade, que era uma sacerdotisa no templo de Atena. E aí tem versões diferentes. Tem versão que ela foi estuprada por Poseidon, e tem versões que ela teve uma relação sexual consensual com ele, se engraçou com ele, alguma coisa assim. Atena ficou com muita raiva, ficou possessa, e aí pune Medusa. Então, é uma agressão entre mulheres, né? Então, faz todo sentido aqui para o filme. É como que ela pune e ela descaracteriza ela toda. O belo cabelo de Medusa se transformou nas serpentes. E aí ela ficou tão horrorosa, né? Uma criatura tão medonha, que qualquer um que olhasse para ela ficaria paralisado, petrificado, né? Na verdade. Então, né, essa coisa de uma agressão entre mulheres, mas aqui, né, pelo menos no Medusa aqui de 2024, né, tem esse, talvez antes também, mas enfim, não sei, falando aqui do filme, tem essa relação com um sistema patriarcal, né, claro, introjetado por essas mulheres. Elas não atacam umas às outras à toa, né, claro que elas têm ali, e elas são obrigadas tanto a se controlar, tanto, né, a aparência, o cabelo, o modo de vestir e tudo, que elas acabam aplicando isso às outras também. E aí, se uma faz uma coisa que elas gostariam de fazer e não podem fazer, aí o ódio vai todo para essas outras, e aí vira essa coisa de vigiar, né, de ficar controlando o tempo inteiro. E aí o filme vai trabalhar com né, com raiva, com inveja, com a competição entre elas, né, todos esses sentimentos negativos entre elas, e incluindo a crueldade, que é muito pesado, né, como elas falam com muito prazer de como Melissa foi atacada e descabelada e despelada, enfim.
Isso é meio narrado, né, com um certo prazer sádico quando tem aquela cena. E é um filme que tem muita violência, né, volta e meia, né, é um filme de bastante violência, mas uma violência super contraditória, talvez de onde menos se esperasse, né, não tem nada de dar outra face, nada de perdão, né, então tem todo um discurso cristão muito controverso, hipócrita, enfim, e também uma violência muito estética sobre o corpo dessas mulheres, né? Então, o próprio alisamento do cabelo, que a gente vê a personagem, acho que tem mais de 2 cenas, ela alisando o cabelo, né, com a prancha lá, com a chapinha e tudo, enfim, da maquiagem, de tudo, né? Então, elas estão sempre lá muito impecáveis. E o cabelo é uma questão muito importante para o filme também, né? O cabelo de Medusa, claro que é importante, e aqui a personagem, parece que a história do filme é um pouco a história do cabelo dela, né? Como que o cabelo dela vai se libertando junto com ela. Então, ela começa de escova, cabelo liso, né? E aí, de repente, mais para o meio do filme, ela já está com cabelo natural, o cabelo está cacheado. Isso tem outras personagens também. A novata, a Clarissa, ela começa o filme também com cabelo, né, volumoso e tudo, e ela alisa o cabelo. As meninas que são atacadas são justamente ou que têm cabelo curto ou que têm cabelo afro. Tem né, esse padrão delas que persegue, né, as pessoas que não, enfim, que não pertencem, né, a esse padrão. E, claro, que tem uma questão racial, né, do cabelo alisado. Tem a cena da maquiagem, que a Michelle passa a maquiagem nela, e é uma maquiagem que embranquece ela, que clareia a pele dela. Isso é também, claro, muito violento. A própria atriz conta de episódios racistas, enfim, que ela viveu, né, nas entrevistas e tudo, ao longo da vida, né, não aqui no filme. E aí tem esse momento da libertação, né? Tem a libertação do cabelo, tem a libertação pelo grito, que é muito catártico esse final, né? Como elas vão todas, né, se unir nesses gritos. E aí queria fazer um comentário também sobre os gêneros do filme, né? Tem horror, tem um pouco de ficção científica por ser essa realidade paralela, distópica, tem drama, tem comédia, tem um pouco de musical também. Inclusive, algumas letras do filme foram escritas pela Anita Rocha, e tem umas letras muito boas também nas músicas, né? Naquela mistura de músicas, quando o apocalipse acontecer, eu vou sobreviver. Tem várias frases boas. E é um filme que tem uma trilha sonora que se destaca. Ela tem um tino bom para escolher música, parece, né? Isso vem lá dos outros filmes dela também. Ela usa muito música pop, mistura as canções, né, de louvor, música gospel, com música pop. Aí tem Marina Lima, aí tem música anos 80, sintetizador e tudo. Tem uma mistura grande mesmo. Assim, tem essa parte instrumental de terror dos anos 80, 70, né, que a gente associa com os filmes do Carpenter, por exemplo, Halloween. A coisa bem do grave, né, do sintetizador que está ali. Suspiria também é uma referência muito forte. Tem alguns momentos, aquele momento que ela vai circulando ali no hospital, tentando achar a Melissa, e aquilo é muito filmado como o terror dessa época. Tem uma cena em Suspiria que é muito parecida com aquilo. Enfim, então Dario Argento, né, tem uma mistura com o thriller norte-americano e vai um pouco para o terror italiano também, né, do Dario Argento, do Mário Bava e tudo. É isso. Bom, e sobre a comédia, né, essa parte também, né, que é um pouco alívio cômico, mas também é uma comédia muito crítica, muito ácida. Imagino que ofenda também algumas pessoas, né, da maneira como é colocada, enfim. E assim, considero, né, a Anita Rocha uma diretora que tem muito talento para composição, para mise-en-scène, assim, ela tem um domínio assim da estética visualmente, assim, os filmes são envolventes, muito pop, muito jovens. As composições dos corpos mesmo em cena, então aquela cena na piscina, a primeira vez que a Michelle está contando a história de Melissa, elas estão posicionadas assim muito centralizadas, outras ao lado, uma ajoelhada, não sei o quê, é muito assim plácido, muito Santa Ceia em alguns momentos, né, a maneira como os corpos são colocados lá. E tem tem várias câmeras lentas também, é um recurso que ela usa bastante, vai dramatizar a cena com a câmera lenta, né, ressaltando também a beleza daqueles momentos. A iluminação, que é muito não realista, também a luz verde, que deixa a pele até esverdeada em vários momentos. E a parte
bom, das referências ainda entrando nisso, assim, né, o primeiro plano do filme é muito impactante, né? Aquela moça de cabeça para baixo, que eu acho que é a própria Melissa, né? Mas, enfim, quase não dá para a gente entender bem quem é, que ela está lá fazendo uma espécie de ponte, assim, a câmera vai girando e é aquela luz verde, aquele fundo, e ela se contorcendo, aquele corpo, assim, a posição dela lembra muito O Exorcista, né? O filme de 73. E no Exorcista, a gente tem... né, esqueci o nome da menina do Exorcista, mas ela tem um momento em que ela vira, né, daquele jeito, ela faz aquela ponte, né, aquela posição que parece uma aranha. E o Exorcista dialoga também com o filme, né? De certa medida, é um filme de possessão feminina também, de um certo, que captura um certo medo da sociedade tradicional americana do que estava acontecendo com os corpos das jovens, como se as jovens estivessem se perdendo. Então, a menina chega na adolescência, na puberdade, e começa, né, a sair, a falar palavrões, né, tem um pouco disso assim, no filme. Ela vira uma pessoa indomável, né, a menina no Exorcista. E aí há leituras sobre esse filme de que é mesmo assim, um medo da contracultura, anos 70, movimento hippie e tal, né, um medo da sociedade americana perder suas jovens para o mau caminho e tudo, né? E aí ela sai do controle da família e ela, enfim, fica incontrolável, né? Na menina lá do Exorcista. Bom, também, né, a punição do corpo feminino jovem e tal. Estou só revisando aqui. A composição religiosa, assim, a ideia da linha de ataque, né? Quando elas vão na rua atacar as outras meninas, tem uma coisa meio cães de aluguel, né? Elas chegando assim, também aquela linha, aquela formação, assim. E os close-ups, né, frontais, a gente vê muito isso acontecendo no filme. O rosto de alguém, ou às vezes, né, passando um batom, ou enfim, eu tenho um olhar, ou do próprio grito também, isso é uma marca que a gente vê. E também o plano aberto com todo mundo se batendo, isso acontece no handball também. O handball é um filme de meninas jovens, é uma briga assim, de são dois times de meninas que jogam handball. E aí tem um momento do filme também em câmera lenta que elas começam a se bater, a se atacar, e você começa, né, tem várias coisas para você observar ao mesmo tempo, parece uma pintura medieval, uma coisa meio tablô também. E aí, por último, não, só mais 2 pontinhos. Ressaltar um pouco a presença, enfim, o trabalho da direção de arte do figurino nesse filme, que também é algo, né, um ponto interessante, a arte da Dina Salen-Levy. Tem vários detalhes que o filme vai comentando, tem a capinha de celular escrito fé na hora que elas estão atacando uma menina, tem um quarto extremamente rosa, papel de parede, bibelô, enfim, aquele tanto de coisa, enfim, aquela forçação, né, aquele extrema feminilidade exagerada. A maquiagem também, né, uma maquiagem muito pastel, né, assim, que não chama atenção, ninguém está com batom vermelho ali, está todo mundo, né, de fato muito recatada. E tudo. E a maneira como ela filma, falando das aparências ainda, né, a maneira como ela filma os corpos masculinos também é um jeito específico, diferente também, como ela vai abordar esses corpos masculinos dos vigilantes, quando eles estão ali fazendo essas coreografias. Tem uma coisa assim da força, da virilidade, mas é meio ridículo também, os movimentos meio esquisitos, eles juntam, dão a mão um para o outro. E tem alguns movimentos que lembram muito o balé dos soldados no Bom Trabalho, da Claire Denis, que é um filme que tem uma sagacidade assim para filmar corpos masculinos que é bem interessante. Eu acho que deve ter sido uma inspiração para ela, bem provavelmente. E aí, agora sim, né, por último, ressaltar também a fisicalidade, né, do filme, a maneira como os corpos são filmados, as feridas, as coisas muito abertas, o sangue, até aquele momento que aparece o ralo da pia. Isso é pontuado vários momentos no filme. Tem a maquiagem, o creme verde, depois tem a base, depois tem o sangue. E o ralo, claro, que está apontando para algo recatado, algo submerso, algo, né, que escoa, que vai, enfim. Né? E as festas são, parece que no subsolo do hospital, tem um pouco esse jogo, né, com o subterrâneo nessa sociedade muito reprimida, enfim. Parece que a tese do filme, de certa maneira, é aquela até que é um pouco meio clichê, né, de falar que aqueles mais obcecados, mais repressores são justamente os mais reprimidos, os mais enrustidos, enfim, ela vai um pouco por aí, né? Assim, aquela obsessão, na verdade, depois revela, né, uma outra coisa. Bom, é isso, finalizando, já vamos passar para vocês, assim, só inserir um pouco o trabalho dela no trabalho de outras diretoras brasileiras que flertam com o terror, ou que fazem terror, muitas vezes, a Gabriela Amaral Almeida, a Juliana Rojas, né, são nomes fortes, de terror e de musical também, no caso das Boas Maneiras, né? Mas, enfim, tem o Trabalhar Cansa, o Animal Cordial, A Sombra do Pai. É uma geração interessante de mulheres no cinema brasileiro que vem
trabalhando assim. Bom, para começar, então, é isso. Obrigada pela presença de todos, obrigada pelo convite. E a gente passa para... Não sei se quer fazer algum comentário, a gente passa. Muito obrigada. Foi ótimo te escutar. Antes de passar, vou fazer uma introdução assim, para vocês irem pensando, tá, gente? Vocês vão pensando nas perguntas, comentários aí. Vou aquecer aqui o rolê. Mas, quando teve vários... Eu também não tinha visto esse filme ainda no cinema, eu também vi em casa, então foi uma experiência muito legal partilhar né, a experiência de ver juntas esse filme, que destaca coisas que a gente, às vezes, não percebe, né? E... eu achei muito interessante isso que você pontua, né? Quase antagônico, mas essa aposta no real e no excesso quase caricato também convivendo muito bem nesse filme. E além, né, dessa inspiração em recortes de jornais, né, dos sermões reais que o filme se baseia, né, tem algo do nome das personagens também que traz essa realidade, porque a atriz que interpreta Mariana, sua xará, inclusive, né, chama Mariana também, né? A Mari Oliveira, né? A gente tem o nome da Michelle, e aí tem uma hora que aparece o crachá da Mari, e o sobrenome dela é da Silveira, que é o sobrenome da diretora. Então, tem todo momento um flerte com o real, né? Muito interessante, e eu também acho muito incrível que o excesso, no fim, ele é quase uma raiva, né? E a raiva é um sentimento que a gente fala que é ruim, que não pode sentir. Não, mas é para sentir raiva. No mundo que a gente está, não sentir muita raiva é muito anormal, né? Então, são aspectos que eu gostei muito de te escutar falando sobre eles. E uma coisa que me chamou a atenção, eu estava escutando o Foro de Teresina essa semana, e eu acho que foi o dessa semana, ou da última sexta-feira, que eles estavam falando justamente, né, da questão das igrejas neopentecostais em Belo Horizonte, né, que é de onde eu sou, se meu sotaque não me, né, denunciou ainda. Mas, e falando que Belo Horizonte é uma cidade que tem uma tradição de eleger políticos e, né, prefeituras de esquerda, mas que a direita está crescendo e eles atribuem muito esse fenômeno às igrejas neopentecostais da cidade, né? Então, um fenômeno muito presente hoje, assim, atualíssimo, né? O filme feito em 2019, mas as preocupações continuam. E aí eu queria só trazer uma relação desse filme com o restante da mostra, né? 2 aspectos dele que me interessam muito e interessaram no nosso processo de curadoria, a questão do olhar, né? Medusa é tudo sobre o olhar e não poder olhar essa mulher. E ela foge dessa representação o filme inteiro até o final, quando ela se coloca cara a cara com a protagonista Mariana, né? E se permite ser vista. E a gente vai ter vários filmes nessa mostra que a questão do olhar é muito importante, né? Eu não sei, talvez vocês já tenham visto o Retrato de uma Jovem em Chamas, né? Um filme bastante conhecido, que também é um filme sobre uma recusa da representação, né? A Heloíse, né, ela vai ser pintada por Mariane, outra Mariana, né, das protagonistas, e ela recusa ser pintada o tempo todo, né, e ser vista. Ela recusa uma forma de representação que a levaria para um casamento que ela não quer, né? A gente também tem A Praga, do José Mujica Marins, que é um filme sobre uma bruxa que amaldiçoa um casal porque o homem tira uma foto dela e ela fica muito brava e fala: você não pode ter a minha imagem, toma uma maldição. Né? E a gente tem também um documentário sobre prostitutas dos anos 50 e 70 na Vila Mimosa, né, na Zona do Mangue, que é um filme de arquivos que a gente tem os arquivos dessas mulheres justamente recusando essa representação da imprensa da época. Então, é um filme que a gente vai ver elas o tempo todo se escondendo e desafiando essa forma de representação. Então, eu acho interessante, e eu acho que Medusa é o mais explícito, talvez, nessa recusa do olhar e na proposição de uma outra forma de ser vista, né, midiaticamente pelo cinema, né, em cena. Isso é uma coisa que nos interessou muito no processo de curadoria, pensar
qual imagem a gente quer como mulher, né, que circule, né? E então essas recusas e proposições de novas imagens da mulher. E eu gosto muito também de como o filme lida com a dança, né? É um filme que começa com a Bruna Linsmeyer, que também acho que é uma coisa muito do real, porque é um casting muito preciso, né? A personagem é praticamente a Bruna Linsmeyer, né? Que é uma artista muito politizada, que se envolve em projetos muito interessantes, né? Então é praticamente ela, né? Assim, é como se ela se metesse num universo distópico mesmo. Mas é ela dançando, e todos os momentos de libertação desses corpos, a gente tem momentos de dança lá, né, no hospital que a Mariana trabalha, né, que ela vê os funcionários dançando, e aí aquela festa. Então, como a dança também é um marcador de liberdade de expressão dos corpos, e isso também nos interessou muito no processo de curadoria, né, e como que a dança, assim como a sexualidade feminina, foi perseguida, né, nos processos de caça às bruxas. A dança, ela, tanto quanto o sexo, fazia parte, né, desse imaginário do sabá, né, que levaram várias mulheres, né, a serem perseguidas. Então, filmes que colocam a dança como esse lugar de recuperação do poder do corpo também nos interessaram muito, né? Inclusive a Silvia Federici, que é uma grande inspiração para a mostra, no último livro dela, Além da Pele, tem um texto que chama Em Louvor ao Corpo que Dança, né, em que ela aposta que a dança é uma forma de você se reapropriar das formas de conhecimento que esse corpo pode criar, né, e que mudar o corpo também é uma forma de mudar o mundo. Mas eu queria só fazer essas pontuações também sobre o filme, aí você fica também à vontade para comentar. E aí eu posso passar para vocês. Alguém tem uma pergunta? A gente pode fazer assim, se vocês levantam a mão, eu vou até vocês, ou Dani nos ajuda. Quem quer abrir? Ó, Dani, tem pão para vocês pensarem, gente. Yes. Lorena e depois ele ouvido. Aqui. Gente, que legal ver tantas carinhas conhecidas aqui. Olá, gente, boa noite. Me chamo Lorena. E não é bem uma pergunta, mas eu acho que foi uma instigação, né, o filme, né, acrescentando um pouco a pontuação de vocês duas. A todo momento, eu acho que a Anita trouxe para a gente uma vigilância de corpos ali, né, também, né, de toda forma, desde a gente ver essas personagens com binóculos olhando essa cidade, um discurso também que veio um neopentecostal de quase uma castração, aqueles homens dançando, a gente falar que são vigilantes de Sião, né? Eu ficava me pensando muito, em alguns momentos até me remeteu a reflexões um pouco mais filosóficas, né? Como Foucault ele divide esses espaços, né? Essa arquitetura que a gente tem muito bem representada a igreja ali, onde tem as pessoas têm ali de alguma forma tanto nas músicas, suas orações, depois a gente tem o seu hospício, onde esse corpo está ali, o pessoal está em coma, né? Você não pode dar vazão aos seus desejos, as meninas caminhando, se reunindo, também num sentido assim que eu ficava, nossa, parece que só quando a personagem principal ela volta para o hospital, onde as mulheres eram muito vistas como histéricas também, né, ao longo de todos os séculos, assim, ela consegue, de fato, dar vazão ao seu corpo, né? Ela sentir atração por um homem, colocarem a carne, né, à prova, né? Então eu senti que teve esses jogos muito interessantes que eu acho que a cenografia ajudou muito, fez a gente se inspirar dentro do gênero do terror, né? Eu acho que o terror está vindo, principalmente em especial brasileiro, né, sempre como uma crítica, né, uma crítica à nossa sociedade e por assim dizer. Mas foi mais um comentário acrescentando que adorei o filme, eu acho que trouxe milhões de abordagens e acho que é um prazer, né, estar assistindo isso na tela grande também, que eu não tinha tido oportunidade. E obrigada. Que ótimo, Lorena. Ótimo comentário. Fiquei pensando mesmo sobre essa coisa do hospital, os corpos em coma, né? Isso é muito forte no filme, esse lugar meio purgatório ali que eles estão, enfim. E a coisa dos corpos, né? Juntando também bom, são muitas questões. O filme tem hora que vai para questões até demais, assim, né? Ele vai abrindo tanta coisa.
Mas a coisa dos corpos que dançam, eles ao mesmo tempo se contorcem, e a coisa da histeria era muito isso, né? O sintoma da histeria, a histeria se manifestava muito assim, segundo Freud na psicanálise, enfim, claro que isso depois foi revisto. Mas é a coisa do grito, do se contorcer, a histérica, às vezes tinha uma paralisia, uma coisa assim inexplicável no corpo. E aqui a Anita Rocha da Silveira, ela faz uma outra coisa com isso, né? O grito também da mulher, que é muito... Quando uma mulher grita, geralmente ela é considerada histérica. E aqui é o grito final, catártico da libertação. Enfim, é uma... ela comenta também, aproveitar para comentar isso, ela fala que, na primeira versão, o filme tinha um final triste. Era ruim, era negativo para as mulheres e tudo, mas depois que teve o impeachment da Dilma, ela achou que o final devia ter alguma coisa mais, assim, uma sororidade, uma união dessas mulheres, apontar para um caminho mais esperançoso, enfim, e aí elas gritam e saem correndo. É um final bem simbólico também. Mas, enfim, ótimas questões. Acho que o Vitor ali atrás queria falar. Boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou aluno da Mariana, no curso da UNB. Primeiramente, eu só queria reforçar o que você mesma já indicou a respeito dessa linha muito tênue entre realidade e ficção que ela tenta traçar. Eu percebi durante os créditos que ela acredita muito dos personagens com os nomes dos atores, né, que participam, isso desde o nome dela própria no sobrenome, e me passa a impressão de você tentar, com outros aspectos, como talvez uma atuação que ela reforça um movimento meio caricato, dentro da própria violência mesmo, que eu lembro de estar assistindo a primeira cena de violência e eu pensei algo como, soa quase inofensivo essa violência enquanto física, de um chute meio fraco, de algo meio, talvez tentando, eu não sei exatamente o que ela tenta passar por isso, ou se ela mesmo tenta, mas é como eu percebo isso, enquanto as noções de violência que são mais suaves ou sutis, assim, elas me remetem a algo mais perigoso de verdade, como as observações, isso que você apontou sobre a questão da privacidade da observação, que essa violência que ela está muito mais escondida, ela soa muito mais amedrontadora. E eu penso isso também como quando ela... esqueci o nome da personagem, a moça que canta na igreja, que é quando ela tira a maquiagem, você percebe que o rosto dela está machucado. São essas noções de violência que elas são mais dúbias. Eu acho que, por mais que o filme ele proponha muita coisa muito aberta, muito explícita, eu acho que essas coisas que são um pouco mais simples e mais não sei como colocar, mas talvez mais sutis mesmo. Eu acho que isso também passa até um pouco despercebido em alguns momentos através dessa explicidade toda. Ótimo. Então, de fato, tem vários tipos de violência. Violência verbal, violência explícita, violência doméstica, que essa menina sofre. Tem esses comentários mesmo sutis, essa coisa, você não pode estar de cara lavada, que absurdo, né? É todo um sistema mesmo, assim, né? Que é violento com as mulheres e com seus corpos e com suas aparências. E tem hora que isso é mais explícito, né? E tem hora que isso é um pouco menos, mais sutil, mas não deixa de ser uma violência também. Acho que o filme tem uma certa consciência de que são processos violentos também. O olho roxo é uma coisa muito clara, mas o comentário também é algo, né? Enfim, é algo que também não deixa de ser uma ameaça, enfim, isso é interessante também. Eu acho que ele queria falar. Uma coisa que eu também percebi, já era uma inquietação que eu tinha há algum tempo, mas a questão das estéticas, como esses grupos ou religiões são representados. Assim, a gente pega, por exemplo, o catolicismo, tem muito essa coisa do barroco, da dualidade entre o pecado, essa luta quase individual, você, Deus, a punição. E enquanto o neopentecostal é muito mais essa questão da comunidade, né, de tomar todos os aspectos da vida. E aí eu comecei a perceber isso, ter esse pensamento vendo as máscaras, né, que elas têm essas máscaras brancas, uniformes, enquanto as pessoas estão nas festas, também tem as máscaras, mas elas têm uma proposta muito diferente, não é para tirar a individualidade, mas para você poder expressar a sua individualidade nesse Brasil distópico que está tirando tudo isso, em que ou você está com aquela máscara branca da milícia das meninas, ou você com aquele uniforme dos vigilantes de Sião. E aí, enfim, eu não tive tempo para formular um pensamento coeso, mas eu achei muito interessante essa questão das máscaras e da estética pentecostal, que, né, a religião que mais tem avançado no Brasil são esses movimentos. É bem interessante pensar sobre isso. Isso tem aparecido pouco no nosso cinema, né? Tem o Divino Amor e tem esse, mas não conheço tantos outros filmes que abordam
esse crescimento. E, como são religiões mais novas, também tem algo menos clássico, um apelo mais jovem. Bom, a Igreja Católica teve algo também, né, de renovação carismática, de cantos também nas missas e tudo, mas até para competir com a religião evangélica que estava ganhando muita força. Mas tem algo assim de uma sedução, né, de uma linguagem que é sedutora, tanto que cresce, tanto que as pessoas aderem e gostam e se sentem parte, né, e isso oferece também um conforto, oferece uma sensação de comunidade, não é muito descabido, né, se a gente for pensar por que as pessoas estão lá, faz sentido, né, faz sentido para elas. Mas a estética neon é muito curiosa, né, eu acho que é um toque do filme também. É claro que tem inspiração real, mas acho que é uma estilização do filme também, que o filme se permite. O filme se permite várias estilizações também, né? É um jeito dele também de comentar. Ainda que tenha essa realidade, os atores com seu próprio nome, tudo, mas tem um traço muito autoral dela, de colocar uma marca, de brincar com as cores, de fazer esse jogo, assim, esse apreço de criar imagens, né? Tem momentos muito cinematográficos. E as horas dos shows, eles são muito legais, eu acho, pelo menos, assim. Né? Tinha hora que, gente, cadê? Quero mais um número de dança, de canto, assim, porque tem tem uma pegada, tem um hit ali, dá vontade de a gente cantar, tem uma coisa que movimenta os corpos da gente também. É interessante, tem uma batida que a gente acompanha, enfim, é legal. Enfim, acho que é isso. Bom, eu queria falar duas coisas assim que não tem muito a ver, mas duas coisas que me chamaram muito a atenção. Primeiro, é um humor assim que ela tem muito interessante, porque você ri, depois você fica culpada de ter rido, porque aquilo é violento. Então, eu acho que é dialógico, né? Muito dialógico assim. Ela te faz rir e o riso é crítico. Depois você sente culpa, né? Porque aquilo é extremamente violento, né? Quando ela fala que a pele da Mari é moreninha, você ri, você fala, mas puta, não dá para rir disso, né? É horrível, mas é muito perspicaz, porque isso está no cotidiano o tempo inteiro, né? Outra coisa que eu muitas vezes aquele batalhão lá de Sião tem coisas que se ri, porque mas é violento, é muito violento, né? E outra coisa que eu, até mais da metade do filme, estava achando que muito estranho elas serem chamadas de bruxas e serem más. Eu falei, gente, mas eles vão reforçar de novo esse estereótipo, né, da bruxa má, e depois ela dá uma virada. Elas mudam, né? Mas ela leva muito tempo para fazer essa virada, e isso eu achei muito legal do ritmo do filme. Bom, era isso. Ótimo. De fato, tem uma virada, assim, acho que ela vai convidando o espectador, a gente vai caminhando junto nesse processo. Então, no início, até pensando em termos de identificação mesmo do espectador, assim, a gente se envolve com uma estética que é muito interessante, tudo, mas é uma gangue de Damares que está querendo bater em todo mundo, né? E isso é horrível, né? Só que a gente se envolve, a gente acha bonito, é o ritmo, aí tem os créditos em verde, limão, bonito, assim, né? Combina com a estética do filme e tudo. E eu fiquei me perguntando sobre isso também, eticamente, assim, será que é legal a gente aderir a essa estética e gostar dessa gangue? Gostar não da gangue, né? Mas do movimento, como aquilo é filmado. E aí fiz uma associação muito louca, talvez não pertinente, mas com Tropa de Elite, que faz isso também, né? Joga uma trilha sonora, Capitão Nascimento vai lá e o espectador torce por ele. E a gente está torcendo por elas. Né? Não torcendo por elas, mas a gente se envolve cinematograficamente com esse bando. Tem a Laranja Mecânica, é mesmo. Verdade. De fato, mas aí assim, o ponto-chave é essa virada que o filme dá, e aí elas vão se conscientizando, a menina começa a desobedecer, a outra também começa, né, ela recusa o casamento, então elas vão se abrindo, se libertando, se conscientizando, e a gente vai junto. Então a diretora leva o espectador junto nesse caminho, porque se ficar só ali realmente era um pouco perigoso, né, um pouco delicado.
se a gente gostasse, né, se não tivesse essa transformação. Mas o rir das coisas eu acho que é a chave da sátira, a chave da sátira, que tem também, né, que o filme faz, assim, ria e depois, opa. Sim. Oi, professora. Agora, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou acrescentar um pensamento, porque eu fui meio que oposto no começo do filme. Eu jurava que a protagonista era a pobre da coitada da menina que estava apanhando. Eu jurava que a gente ia seguir ela, porque eu tinha ouvido falar do filme, mas eu não tinha me aprofundado, então eu pensei que ia ser ela. Então eu comecei meio torcendo contra. E aí depois que eu percebi, eu falei, nossa, não, ok, vamos focar nesse grupo agora. Mas eu não sei se é porque eu tive uma jornada pessoal de sair desse ambiente extremamente religioso, então tudo que vem me causa uma aversão tremenda, então eu já olhei e falei, nossa, ok. Mas ela é brutalmente honesta, ela é bem crua na crítica dela, eu acho pertinente, e o que me preocupa é que eu acho que tem gente que, em certos momentos, nos não tão explícitos, essas pessoas vão olhar e falar, não, sim, tá certo. Tipo, principalmente as cenas de culto, eu conheço pessoas que iam olhar e falar, amém, Senhor, enquanto as pessoas iam estar falando. Mas a minha pergunta, já que era para fazer pergunta, era mais em relação ao outro aspecto da Medusa, assim, que talvez não foi tão explorado, assim, que é o fato dela tornar as pessoas em pedra de tão feia que ela é, né? Porque, na verdade, ela tem as cobras na cabeça e tudo mais. Que eu fiquei me perguntando se era o grito, porque toda vez que tinha o grito, a presença do grito, algo acontecia. E aí, do nada, a Mariana acordou sem roupa no meio do mato, e eu fiquei, que isso? O que aconteceu? Mas se vocês podiam, tipo, se vocês consideram o grito feminino, que depois, né, virou a catarse no final, mas se era o grito da Bruna Linsmeyer, que era para ser a analogia, assim, para o transformar em pedra. Porque ela não se assusta direto quando ela vê o rosto. Ela só apresenta a reação depois que ela dá aquele gritão. Enfim, era isso. É super complexo isso, né, do grito, tem muita ambiguidade. Tem a questão mais óbvia, né, da voz, né, uma voz silenciada, que depois acaba, né, se soltando e grita e tudo. Mas é interessante que o grito também é acompanhado pelo desmaio, né? Engraçado, a pessoa pum, pum, e cai. E aí tem os shows também, que elas vão caindo, uma depois da outra, né? Tem uma coisa... Eu não sei muito bem ainda não, mas tem uma coisa misteriosa aí. E essa parte, essa virada no meio do filme, eu também, assim, o que está acontecendo? Porque ela vê, aí tem um fade longo para o preto, aí depois ela está sem roupa, uma coisa meio Eva, no meio da mata, sem rumo, o que está acontecendo? Assim, eu acho que essa parte mais misteriosa. Tem coisas em que ela é muito direta, explícita até demais, e tem coisas que eu acho que estão bem, assim, um pouco, tem que pensar mais, assim, para chegar em algum entendimento. Não sei se você quer comentar algo também. Eu também acho que o grito seria né, o efeito da imagem, né? E o que significaria se a imagem fosse o que paralisasse? Aí eu acho que talvez reforçaria esse lugar do corpo monstruoso, né? E eu acho muito bonito que o final do filme é a gente contemplar o rosto da Bruna Linsmeyer e contemplar esse rosto, né? E o que significa uma mulher olhar para essa que seria a Medusa, né? Ela também ficaria paralisada, né? Eu acho que tem ali no final do filme ele deixa esse tempo das duas se contemplando para a gente pensar, né? Quem tá né? O que é esse estatuto do corpo monstruoso, né? E se é a voz que paralisa, o grito, né? É aquilo que amedrontaria, nossa, eu falei certo, que tacaria medo, né? Nesse homem que chega para matá-la, né? E o que, né, torna a mulher ameaçadora é essa voz, essa vazão da raiva. Então eu também concordo que o grito ele substitui, né, um pouco o que a imagem faria, e a imagem dela não é uma ameaça, né? A gente acolhe essa imagem no final do filme. Então é uma coisa que me interessa também pensar sobre ele. Tem mais alguém com pergunta? Não tem? Não, é só uma questão. Quando ela cai, a loira, eu não lembro mais o nome dela, a Michelle.
ela cai com a perna virada para cá e a calcinha aparecendo. E é quase o Courbet, né, naquele quadro. Se não tivesse vestida, aquele quadro que aparece a vulva. A Origem do Mundo? A Origem do Mundo. E eu não me perguntei, será que é por acaso ou não? Mas imediatamente me remeteu a essa imagem. Olha, não tinha pensado. Não sei se foi um acaso do jeito que ela caiu, se foi algo intencional, não sei. Mas ela cai em outro momento, quando as duas estão frente a frente, né? E aí a Mariana grita e ela cai. Ela cai assim, dura, né, para trás. Tem esse momento também da queda. E depois tem a queda no show, o show, sim. Uhum. É uma associação. É mais uma pergunta a respeito da curadoria da mostra, né? Eu consigo imaginar a questão da bruxa nesse filme, claramente, mas eu queria ver da parte daí, da curadoria, por que a escolha do filme em relação a esse arquétipo da bruxa, né? Essa ideia da bruxa e da reinvenção da bruxa no cinema. Aí eu queria ver da parte daí, não da minha concepção, da minha ideia sobre a coisa da bruxa, que eu amo, adoro, mas da parte daí, o que seria? Muito obrigada pela sua pergunta, porque é muito legal poder falar desses processos, né? Eu acho que até você tinha falado, né, de onde que a gente vai ver a bruxa nesse filme, né? Então, acho que tem um pouco a ver com essa questão, né? Esse filme, o Medusa, ele integra o que a gente está chamando do lado B da mostra. A mostra é dividida em 2 eixos curatoriais. Tem o lado A, que é a bruxa através dos tempos, imagens clássicas, que a gente, né, tem vários filmes que estão trabalhando estereótipo e iconografia clássica da bruxa. E o lado B, que a gente chamou de bruxas contemporâneas, corpos insubmissos, saberes ancestrais. E esse filme integra, obviamente, o lado B, né, que é um lado que expande essa noção de mulheres mágicas, que não está necessariamente preso nesse arquétipo, né, e que não vão trazer, talvez, a imagem de uma bruxa explicitamente, ou não tem nenhum momento que a palavra bruxa é mencionada nesse filme, né? A gente tem palavras que rondam a ideia da bruxaria, né? A própria meretriz, né? Tem um filme, inclusive, sobre prostituição, porque as prostitutas foram perseguidas como bruxas historicamente também, né? Tem a questão da monstruosidade, né? Então, essa mulher monstruosa. Então, a primeira ideia também para esse lado B foi trazer filmes que fizessem vários contrapontos, né? Tanto aos arquétipos que estavam sendo construídos, né, nesse cinema mais referencial, que pensa a bruxa de um modo mais clássico, como também trazer esses corpos que teriam sido perseguidos também, levados à fogueira, né? Tem filmes diferentes que estarão por diferentes motivos nesse lado da curadoria. O Medusa, especificamente, o que nos pareceu muito interessante nele, primeiro, foi ser um filme que traz esse contraponto pela via do gênero do horror. Apesar dele acionar, né, outros gêneros cinematográficos, essa tradição do horror está muito forte, e da mulher monstruosa, né? Essa mulher como monstro, e pensar outra forma de encarar os monstros, né? Tem até um livro bem interessante da Barbara Creed, né, que é uma estudiosa do cinema de horror a partir de uma perspectiva feminista, que ela faz uma análise, por exemplo, de Carrie, a Estranha, muito boa, pensando, né, como e associando o feminino sempre foi associado ao monstruoso. O monstruoso, historicamente, foi atrelado ao feminino. A Eliane Robert de Moraes, que é uma professora da USP, ela fala, né, que o feminino carrega o mesmo princípio de incompletude do monstro. O monstro é aquele que falta alguma coisa, né? Por isso também o corpo, né, esse corpo com alguma deficiência, com alguma deformidade, ele vai ser associado à monstruosidade. O corpo feminino é um corpo em falta também, né? Então, é um filme que traz isso muito fortemente. Essa mulher monstruosa, mas que, né, subverte essa noção de monstruosidade, né? Porque, ao fim, a gente está diante desse monstro que não é um monstro, né? Então, ele desloca
onde está a monstruosidade, né? E tem vários elementos, né? Essa coisa dessa relação com a natureza, a própria dança, né? Eu acho essa cena da festa um grande sabá. Até você falou das máscaras, né? São máscaras de animais que as pessoas estão usando. E tem toda, né, esse mito do sabá, de transformação das pessoas, das bruxas em animais, né? Tem a bruxa sempre muito atrelada a essa proximidade, né, com animais mesmo, né, e que tem tudo a ver também com a forma como o capitalismo foi nos separando desses outros né, seres não humanos, né, da Terra e da nossa relação com eles, né, de proibir essa relação. Então tem esses animais, né, tem essas cenas de dança, como eu falei, que também, né, remetem muito a questão do sabá, e eu acho que é uma grande caça às bruxas contemporâneas esse filme, né? E eu acho que é isso. Quem que seriam as bruxas? Seriam essas meninas que apanham, né? Por quê? Porque elas fogem do comportamento feminino almejado. Então, eu acho que essa é uma boa pergunta. Quem que são as bruxas? E o que a gente está entendendo por bruxa nesse filme? Seriam essas meninas perseguidas. Seria a Melissa que foi, né, atacada e teve a cara queimada, né? É o fogo, né, que também a torna um monstro, esse fogo, né, que várias mulheres foram levadas historicamente à fogueira. Então ele tem esse elemento também dessa perseguição ao comportamento desviante, e é interessante que o xingamento é sempre na sexualidade. As mulheres foram perseguidas também porque elas não podiam expressar uma sexualidade livre, porque a sexualidade foi, né, canalizada para ser única e exclusivamente procriativa, dentro de uma lógica capitalista em que as mulheres deveriam exercer os trabalhos de reprodução social da vida, e um deles era procriar e criar filhos para se tornarem trabalhadores para a exploração do capital, né, segundo a Silvia Federici. Então, acho que são vários elementos, não tem um único motivo que justifica a escolha do Medusa, né? E eu acho que, às vezes, vocês podem até né, pensar outros que são igualmente válidos. E essa é a ideia de provocação da mostra também, da gente colocar um filme que a bruxa não está assim explícita, justamente para a gente pensar junto aqui onde que está essa bruxa, qual que é essa ideia, onde que ela está sendo, né, tensionada também. Então, eu não sei se eu respondi bem, mas é mais ou menos essa parada, né? E o filme brasileiro que também está pensando isso. E, nesse sentido, eu acho muito importante uma coisa que Mariana destacou, que é essa força de mulheres frente ao cinema de horror, né? E não só de mulheres, mas a gente também tem vários cineastas negros e negras que estão fazendo filmes de terror, né? E o terror que sempre foi um gênero que falou, não, essa galera aqui é monstro. Quem que era essa galera? Justamente as pessoas, né, socialmente minorizadas, né? E aí elas estão se apropriando desse gênero para deslocar onde que está essa ameaça, né? Então, eu acho muito sintomático que o terror e o horror esteja sendo apropriado justamente pelos sujeitos que sempre foram considerados monstros, né? Então, acho isso muito importante também pensar nesse filme. Oi. Voltando um pouco no que o pessoal falou, assim, que eu fiquei pensando, acho que ela até comentou que ela foi surpresa pelo quem seria o protagonismo do filme, né? Eu achei isso muito legal, assim, achei que o filme acerta muito de roteiro, assim, porque eu acho que as protagonistas, elas são meio que as antagonistas também, né? Meio que as duas coisas, assim. Eu achei que elas são personagens que são... elas estão muito na zona cinza. E aí, uma coisa que eu fiquei intrigada, que você falou que a Anitta pensou no começo de que o final seria mais pessimista. Eu fiquei curiosa, assim, do que ela estava imaginando que seria esse final. Não sei se a gente tem informações sobre isso. Mas eu achei muito acertado. Por exemplo, a Michelle, né? Eu acho que seria muito fácil para a Anitta só fazer ela uma personagem, tipo, que é o que a gente vê no começo. E aí eu acho que as camadas que vão se revelando dela são muito mais interessantes, assim, né? Tipo, que aí é uma personagem que ela sofre violência doméstica, e no final a gente vê, tipo, ela meio que se libertando dessa prisão que ela mesma colocava em todo mundo.
E aí eu acho que isso traz uma surpresa maior do que talvez o que a gente estava esperando, assim, né, vendo essas personagens. Aí eu achei que é bem complexo também do que você falou de, nossa, a gente está torcendo aqui para essas personagens, será que está certo? É tudo muito cinematográfico. Mas eu acho que isso é muito inteligente, assim, do roteiro, eu achei, porque eu acho que te faz pensar mesmo nessas pessoas e, tipo, que elas têm muitas coisas acontecendo, assim, né? Tipo, elas estão na zona cinza, essas personagens. E aí eu acho que você também talvez poderia pensar que a galera da igreja é, tipo, uma camada só e é só essa galera devota, mas aí, no final, todas essas mulheres estão gritando, então todas elas têm alguma coisa também. E aí você vê que eu acho que parece que todo mundo ele teve uma mudança, apesar da gente não ter visto muito desses personagens. Aí eu acho que isso gera uma empatia em todo mundo, mas é muito louco, né? Porque você tem uma empatia, acho que por serem as protagonistas, e aí isso é natural, mas também, tipo, elas fizeram um monte de coisa errada, só que aí o roteiro é mais complexo, né? Ele te faz talvez entender ali de onde elas estão vindo, e aí você tem uma empatia com elas. Então eu achei muito interessante, assim, eu acho que ela fez uma escolha muito inteligente. Talvez se ela tivesse feito esse final pessimista, não sei, talvez o final pessimista fosse a Michelle punindo a protagonista, que eu acho que talvez seja o que você espera, né? Tipo assim, eu acho que quando ela vê lá com o namorado, aí ela podia punir, mas eu acho que todo mundo está nesse grupo também que está enclausurado e precisando gritar e se libertar de alguma coisa. É um caminho muito mais interessante, assim, para pensar complexidades. Verdade, é ótimo. Sim, as personagens elas são multifacetadas, ou pelo menos elas têm um início diferente de um fim, né? Elas têm uma complexidade, elas são algozes, mas também são vítimas em certo sentido. A Michelle, que é né, a rainha de todo mundo, oprime todo mundo, coloca todo mundo, mas ela própria tem o drama interno dela, enfim, não sei, o drama pessoal dela, né? Ela apanha do cara, né? Enfim, seu Jonathan, acho que é o nome, né, do personagem. Então tem essa dualidade. E a própria figura da Melissa também, ela começa como sendo a mulher execrada, o mau exemplo, a massacrada, né, a crucificada, inclusive, né, e depois ela parece que vira um ícone, uma entidade, não sei, que gera admiração da outra, né, da Mariana, que olha para ela. Acho que tem até um Mariana está mais baixa e ela está mais alta, tem até um contra-plongé, assim, né? E agora admiro essa mulher. Agora ela assim, representa algo muito diferente do que representava no começo, né? Não é mais o motivo do ódio, do desprezo e sim da admiração dessa personagem. Então tem um arco em todas elas, né? Da Mariana, da Michelle e da própria Melissa também, que é interpretada de outro jeito em relação ao que se começou. Mas acho que é um acerto mesmo, né? Pensar assim. As outras, de fato, a gente não tem muito tempo, né? Elas são um pouquinho, não sei, né? Não dá tempo da gente acompanhar o arco de tanta gente. Mas tem uma empatia das mulheres, então a gente percebe que sim, né? Todas elas se relacionam, elas sentem algo em comum. Elas são oprimidas de alguma maneira e todas se juntam, inclusive as mais velhas, que eram, né, as mais carolas e tudo. Esse ponto, inclusive, que a Júlia retomou, me lembrou agora do Corra, né, do Jordan Peele, que começou com um final muito mais deprê, que chegou a ser filmado. Em algum ponto ele pensou, tipo... Eu não lembro as palavras dele, mas foi assim, cara, a vida já é tão horrível com pessoas negras morrendo, vou fazer um final aqui que as coisas dão certo. E aí isso de você ter falado de depois do impeachment da Dilma, a Anitta ter tido essa ideia, me fez refletir sobre esse impulso de, na ficção, a gente passar por essas coisas, essas opressões, essas questões, mas poder se dar uma catarse que talvez na vida real não tenha. Na vida real seja só uma luta constante, e a gente encontrar isso na catarse do filme. Você passa por tudo isso, mas no final você enxerga algum caminho por ali. Nessa questão da liberdade, que ela falou ali também, eu achei muito interessante que no filme ele mostra muito tipo o antagonismo em relação às diferentes visões da bruxa, que
normalmente assim, por uma visão mais cristã assim de mundo, que normalmente é o mais comum que a gente vê atualmente e até antigamente principalmente, né? É assim uma mulher assim relacionada, muitas vezes é relacionada a elementos de religiões à matriz africanas, ou então satanismo, ou então algo do tipo. E eu acho muito interessante mostrar, por exemplo, nesse filme e em outros, inclusive, que eu já vi como fala? Aqui na programação, que a bruxa, inclusive, que ele mostra, na verdade, como o conservadorismo do cristianismo prende as mulheres, e essa libertação vem, na verdade, de uma visão mais pagã do mundo. Então, assim, a gente vê esse lado das mulheres se libertando, tendo essa visão mais pagã, e aí a gente vê o lado das meninas cristãs tentando fazer elas terem a mesma ideia de mundo que elas, que ataca isso, na verdade. Então, essa questão de mostrar essa visão pagã de mundo libertando as mulheres, eu acho muito interessante em filmes também, porque entra muito em contraste com outros filmes de terror que, na verdade, mostram totalmente ao contrário. O mal, na verdade, vem do que é considerado obscuro, sombrio, mal, dos demônios, enfim. É isso. Boa noite. Acho que ficou bem forte para mim o deslocamento da visão da bruxa para as mulheres da igreja, porque elas chegam a fazer, inclusive, um ritual do fogo, tal. Então, o deslocamento da bruxa, que é a vadia, liberta, ele se desloca em alguns momentos do filme. Isso, para mim, foi muito forte. E eu senti uma referência muito grande com o Conto de Aia, com a questão da igreja e das meninas, tal. Mas me veio essa coisa da onde está a bruxa, e eu achei que no filme ele deslocou isso, né? Em vez de ser a bruxa, a Melissa, né? Trazer um pouco para as meninas da igreja quando elas saem para fazer a maldade e catar as mulheres na rua e fazer o ritual ali do fogo depois para queimar. Né? Então, elas usam alguns rituais e que deslocam elas para esse lugar. Bem, ficou isso para mim, né? Não sei se essa foi a intenção. Legal. Sim, de fato, bem lembrada essa cena do ritual, que elas ao redor do fogo, né? E o fogo é tão... elas falam muito de fogo ao longo do filme, o fogo que queima e o fogo que purifica, que é uma ideia um pouco curiosa, né, de se pensar assim, esse fogo que purifica, que limpa. Geralmente a gente pensa na água, né? Talvez o fogo, né, tenha outro significado, né? Mas para elas aquilo mas bem interessante. Só comentar como eu achei interessante como o filme flerta com o estereótipo clássico de bruxa má, sem mencionar ela de fato, esse negócio dela, de onde ele coloca a figura da bruxa, que nos julgamentos do início da Idade Moderna e tudo mais, que foi o período mais intenso de caça às bruxas, eu acho, que a figura da bruxa nos julgamentos que vinham da parte da população, que era a maior parte dos julgamentos, as acusações eram geralmente contra pessoas que apresentavam traços antissociais. Alguma coisa que eles consideravam estranho para os padrões daquela sociedade ou prejudicial de alguma forma, e eles deslocavam para essa pessoa noções de um inimigo interno. Alguém, um vizinho que fazia mal aos outros usando meios místicos. E parece que essa noção de comunidade entre as meninas, entre o culto, etc., parece um jeito delas se policiarem para nenhuma delas ser a bruxa, e aí lentamente elas começam a escapar dessa coisa engessada que é não ser a bruxa. Oi, gente.
Agora, depois da discussão mesmo, eu fiquei pensando em como as duas personagens, tanto a Mariana e a Melissa, que elas parecem ser muito um espelhamento, assim. Elas têm muitas semelhanças. E daí eu fiquei pensando que podia ser até um simbolismo, na verdade, a Melissa, porque no começo a Mariana tinha uma obsessão muito grande pela história. E depois elas têm a mesma característica de alguma coisa no rosto, né? Da beleza delas. E quando a Mariana vai conversar com um pastor, ela fala, não, acho que estou possuída. Ela não fala, vi algo. É como se tivesse alguma coisa dentro dela. E só ela vê a Melissa. E na cena final também é um encontro só das duas. Então, eu fiquei me perguntando da existência mesmo da personagem, se não é alguma coisa mais simbólica, se é de tipo... ela está sendo a bruxa porque uma curiosidade está dentro dela. Não porque algo aconteceu, mas alguma coisa mais interna. Isso que eu fiquei pensando. Legal, sim, acho que faz sentido, né? Tem um espelhamento ali entre as duas, né? Bem observado, a cicatriz, elas se unem um pouco por isso também, acho que faz todo sentido. Uhum. Não, só comentando, também tem aquela cena que ela está dormindo e ela se contorce, muito parecido como a Bruna se contorce no começo do filme, né? E tem isso, ela é a única pessoa que vê e é sempre em situações meio oníricas. Então, a gente não sabe mesmo se a Melissa existe em carne e osso, mas como imagem de libertação, ela existe, né? E é sobre isso que é o lado B da mostra, justamente. Essa bruxa como a imagem... de libertação também, né? Mas eu acho que você tinha dito alguma coisa também. Que você falou? Só me lembra. Isso, que a cena do ritual, eu acho legal que tem as duas bonecas, e as bonecas parecem meio tipo assim, que alguém botou elas se abraçando, igual botava Barbie para beijar uma outra, assim, sabe? E elas estão, tipo, muito grudadas, e aí elas vão desmanchando também, né? E essa boneca queimando né, bem sintomático também, mas eu acho que é isso. Alguém mais tem algum comentário? Perguntei mais uma aqui de... Aguenta, só para a gente fechar bem. É porque depois dos comentários também fiquei pensando no desmaio. Aí acho que se for pensar da bruxa dentro dela, tipo, ela viu a bruxa, aí ela desmaiou. Aí é tipo uma libertação. Aí depois ela grita para a Melissa e a Melissa desmaia. Aí a Melissa também entra em libertação. Aí elas cantam. Aí todo mundo desmaia. Aí, sei lá, todo mundo entra em libertação e no final todo mundo grita, tipo, catártico. Não sei se teria, talvez, esse paralelo, assim, né? De, tipo, quase como se a bruxa fosse passando para cada uma delas. Se for pensar que a bruxa é a Melissa, né? Mas acho que talvez o desmaio possa ter a ver com isso, assim. De, tipo, ok, mudei aqui, né? O ponto de virada das personagens. E eu acho que o interessante desse filme é isso, que a figura da bruxa ela é complexa, porque a gente também não pode esquecer o peso histórico que a Silvia Federici fala isso, o peso histórico que a bruxa tem, né? Que ela foi uma figura acionada para perseguir mulheres. Então, não é simplesmente falar agora, ok, ela vai ser um símbolo feminista e fizemos essa virada. Não é simples, né? E eu acho que esse filme dá conta da dificuldade de lidar também com essa imagem que a gente quer se reapropriar, né, assumir, né, subversivamente essa alcunha, mas com toda essa carga histórica, né? Então acho que é um filme que nos desafia a pensar, né? Mas eu acho que a gente pode encerrar. Então você quer falar mais alguma palavra? Eu quero fazer um comentário. Claro, Dani, pode, vai, Dani. É que é muito interessante quando a gente vê filmes em contexto de mostra, porque a gente
constrói relações com filmes que a gente não pensava, constrói com filmes que a gente não conhecia. Eu já conheci o Medusa, eu fiquei mais ouvindo da cabine, né, hoje, mas eu conectei muito com um filme que eu te falei hoje mais cedo, Bruxas de Salem, essa coisa do grito, assim, parece que aquele filme inaugurou isso, assim, e como se conecta na hora atrás. Então, assim, acho que já passou uma vez, vai passar mais uma, então eu aproveito para deixa para quem não viu poder assistir. Bem lembrada. A programação da mostra está incrível, acompanhem, né? Tem oficina, tem umas sessões ótimas ainda por vir. Né? A oficina dia 13, falei no começo da sessão, mas às vezes alguém entrou depois. Dia 13, inscrições no site do CCBB sobre bruxas no cinema de horror com a Gabriela Laroca. E As Feiticeiras de Salem é bom demais, gente. É um filme assim difícil de achar. O roteiro é do Jean-Paul Sartre. Como assim o roteiro é do Sartre, saca? E é maravilhoso. Tem uma cena das mulheres também dançando e tal, e aí elas veem que tem alguém olhando elas, elas começam a fingir uma possessão. Realmente tem esse eco, né, inesperado. Mas eu sou muito empolgada com esse filme em particular, porque eu fiquei feliz que a gente quase não conseguiu entrar com ele, mas deu certo. Mas é isso, confira a programação, está no site do CCBB, no nosso mulheresmágicas.com também. As inscrições estão abertas da oficina? Estão abertas, abriram ontem. Então, dá tempo de inscrever, que vai ser nessa sala. Então, tem esse número de vagas aqui. Mas acho que rola, vai ser bem legal. E, né, tem sessão ao ar livre nos últimos dias de mostra. Né, muitos filmes ainda vão repetir. Eu acho que é isso, e queria mais uma vez agradecer a Mariana por estar aqui com a gente, né, engrandecer essa sessão, que foi incrível, e vocês que ficaram aqui até o final também, que contribuíram para a gente pensar juntos e juntas, né? Acho que eu saio com outra visão do filme aqui também. Então, muito obrigada por terem vindo neste sábado, né? E espero que vocês possam vir nos próximos dias, gente. Valeu demais, foi maravilhoso. Obrigada, Mariana. Muito obrigada também. Obrigada, Dani. Obrigada, por todo o apoio, pessoal da projeção também, as meninas fotógrafas maravilhosas pelos registros.